tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de março de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1868, 4 páginas, 43 logias e 22 máximos. Nós chamamos a atenção para o detalhismo, que tem 16 máximos. O tema é diretrix. A especialidade é a autoevoluciologia. Agora, a definologia. A diretrix é a norma de procedimento da confluência logística, racional e justa de todas as providências ou posturas conscienciológicas, evolutivas, essenciais, estabelecidas e compostas pela interassistencialidade, TENEPS ou FIEPS, a autodispersidade e a evolutividade do evoluciólogo para a consciência mini-persa interassistencial, seguindo o princípio da descrença, poder alcançar a condição libertária da serenologia em marcha batida, regular, cosmoética, milenar, em menor número de séculos. A grafopensenidade da verbaciologia, as diretrizes fundamentais do próprio caminho evolutivo, os múltiplos recursos evolutivos intermediários no desenvolvimento e os desempenhos da consciência. O serenão como sendo o modelo evolutivo máximo para a consim pré-serenona. As neodiretrizes auridas dos fatos e parafatos. Os sinalizadores evolutivos. As diretrizes do proexograma. A autodeterminação pró-evolutiva aplicada à diretriz. A linha mestra da evolução. As posturas evolutivas pós-curso intermissivo. As diretrizes do autorrevezamento multiexistencial pessoal. Na remissiologia, em 15 verbetes, destacamos autodeterminação decenal, autoposicionamento de ponta, autorraciocinofilia, direção megafocal e sinalizador evolutivo. Frase enfática. A diretrix é a definição, intenção, resolução e determinação pessoais mais eficazes, cosmoéticas, para a consciência dinamizar a libertação do ciclo milenar das ressomas e dessomas. Você admite a eficácia funcional da teática da diretrix? Em qual estágio você já chegou na escala evolutiva da diretrix? Eu quero dizer para vocês que eu aqui destaquei 15 itens, se você quiser anotar. Diretrix, procedimento, confluência, serenologia, norma, desenvolvimento, modelo, sinalizador, autodeterminação, linha mestra, programa, meta, sistemática, direção, mega enfoque. Mega enfoque é o mega foco, que eu ouvi falando mega focologia. Isso aí é tudo tirado do verbete, tá certo? Uma pergunta. Recentemente descobri que o meu foco em ajudar os outros carece de correção. Não quero mais essa história de ajudar para ser a boazinha ou para ser aceita pelos outros. Por onde começar essa tarefa para me corrigir mais rápido? O ideal era ver na Conscius e na Apex, ou com sincobaia, ou balança existencial da pessoa, né? Para ela ver, né? Agora, o ideal é a Conscius, ela ser com sincobaia, seria o ideal. Olha o conscienciograma, pode te ajudar muito. Agora, outro. Estou fazendo o curso de arquitetura e urbanismo, porém tenho me dedicado a estudo de biografias, filosofia, psicologia, ecologias e ciências em geral. Além de estudar a consciência e seus veículos de manifestação, desde que conheci a conscienciologia. Sempre que posso, estou cercado de livros, abrindo espaço para diferentes assuntos. Infelizmente, tenho manias de quando começar um livro, não ir até o fim. É algo que estou tentando mudar.
O que seria todo esse interesse pelo conhecimento? Mostra que é uma boa reação sua. O interesse é um trafó. Agora, esse negócio de parar na metade mostra que você não tem determinação, você não tem constância. Você está ruimzinho nisso, precisa estudar, levar a coisa a sério. Pega um livro e vai até o fim. A hora que você for, anota ele. Aí você já vai servir, aquilo vai servir de ovo em vez para chamar os outros. Serve de exemplo. Né? Agora, outro. Na conscienciologia existem os serenões e os evoluciólogos, definindo ou ajudando a definir o planejamento em uma perspectiva linear no devenir da humanidade. Mas tem gente de outras doutrinas dizendo que essa função também é deles. Sim, eles ficam com as coisas deles. Qual é a posição da conscienciologia a respeito disso? Isso é possível? Olha, a gente é capaz de pensar qualquer coisa. Imaginação aceita tudo, papel aceita tudo, microfone aceita tudo. Isso tudo é bobagem. Essas entidades da conscienciologia e das outras doutrinas, a exemplo dos seres evoluídos do Espiritismo, são as mesmas entidades? E se não são, de que forma se dá a relação de hierarquia entre elas? Se é que existe essa relação. Na sua visão, existe possibilidade de alguém tornar-se um serenão ou equivalente, seguindo uma escala evolutiva diferente da conscienciologia? Sim. É só ele alcançar a serenologia. Quer dizer, conhecer tudo da vida humana, ele vai lá. Agora, essas outras doutrinas, o que eu quero chamar a atenção, a diferença nossa é o seguinte: aqui não tem dogma, nós fazemos pesquisa. Aqui não tem crença, nós somos da descrenciologia. Pensa nisso que a situação muda toda diferente. O Espiritismo é tudo à base de Allan Kardec e J. Cristo. Nós somos contra isso. A gente tem que fazer pesquisa pessoal. Isso é que é o paradigma da conscienciologia. Agora aqui, notas que estão por aí na internet. Audioteca Sal e Luz. São áudios de 2.700 livros de livros falantes disponíveis que pode ser enviado a pessoas com deficiência visual. Isso é muito interessante. Audioteca. Isso aí é na rua 1º de março, 125, 7º andar, no centro, lá em São Paulo. O nome da pessoa é Cristiane Blume, com CH. É muito interessante o que ela está fazendo aí com esse trabalho todo. São 2.700 livros falados. Vale a pena ver isso. Quem se interessar, está aí. Está na internet. Agora, Estadão. Lula, Bono e Spielberg estão entre os homenageados do primeiro prêmio Gorbachev. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva, o vocalista do U2 Bono e o cineasta americano Steve Spielberg são alguns dos 9 homenageados com o prêmio Michael Gorbachev em sua primeira edição, conforme anunciou desde quinta-feira 10 o último dirigente soviético. É interessante isso aqui. Vamos ver o que significa esses prêmios, né? Baseado em quê? Né? Agora, outro, Folha. Porta-voz de Hillary renuncia após críticas a caso Wikileaks. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Crowley, renunciou ao cargo ontem, dias após ter criticado o tratamento dado pelo Pentágono ao suspeito de ter roubado dados oficiais vazados pelo site Wikileaks. Agora, Crowley diz que as punições a Manning, que é o soldado Bradley Manning, são ridículas, contraproducentes e estúpidas. Agora, a afirmação foi para a internet. Crowley não as refutou. Meus comentários tiveram a intenção de chamar a atenção para o impacto maior e estratégia das ações das agências de segurança nacional e nossa liderança global. O exercício do poder no ambiente atual, desafios de uma mídia persistente devem ser prudentes e coerentes com nossas leis e valores. O presidente Barack Obama afirmou na última sexta que recebeu garantias do Pentágono de que Manning está sendo tratado de maneira apropriada. Quem manda nos Estados Unidos não é o Obama, vocês sabem. Eu sempre falei isso aqui. É o Pentágono. Aí está mais uma prova disso. O acesso é o Pentágono. Eles é que deve ter tirado esse cara, fez ele renunciar. Está na cara. Professor, o senhor falou aí do Mikhail Gorbachev. Como é que você avalia a passagem dele pelo... Quem é? O Gorbachev. Como é que o senhor avalia a ProEx dele? Não, ele ajudou a opção de coisa, mas é que lá a Rússia estava muito enrolada. Ele fez muita coisa, positivo, homem.
Fora de série. Agora, o povo não acha bom isso, não. O cara lá da Rússia atual acaba com ele, não gosta dele de jeito nenhum. Falou que aquilo prejudicou demais a Rússia. Porque é uma ditadura, né? Eles querem seguir com a ditadura. Quando ele esteve no Brasil, eu participei de 2 conferências dele. Antes, fui na Cândido Mendes, e eu percebia nele um trabalho sério e tal. Mas o problema foi o deixaram, né? Eles foi oportunista. Acabaram com ele, né? O Yeltsin que tirou a onda. Diminuiu a força dele, né? Mas o homem fez um bom serviço. Houve uma renovação do assunto. Muito interessante. Pode falar. Na página 9, por baixo de tecnologia, você podia elaborar sobre os paraconstructos chaves na paratecnologia da interação? Os paraconstructos-chave na paratecnologia da intelecção. O caso é o seguinte: constructo, no caso, seria os conceitos básicos mais sérios. Os paraconceitos seria, no caso, tudo aquilo que diz respeito à interdimensionalidade, à multidimensionalidade, o parapsiquismo. Então, quais são esses constructos extrafísicos básicos, sérios? Eles estão dentro da paratecnologia da intelecção. Para a gente começar a entender, a ter um conhecimento maior, é necessário ter o parapsiquismo. E é isso que a gente mostra aqui. Então, a diretrix, quer dizer, essa diretriz básica, ela vai bater nesse objetivo, inevitavelmente, ela vai lá. Falando das diretrizes, quanto à nossa proexis, elas podem ser mutáveis, mudar ao longo. Sim. Os fatos orientam a pesquisa. Uma pessoa, por exemplo, ela tem organizado tudo para fazer uma programação de vida. Chega aqui, dessoma uma opção de pessoas, mudam aquilo que ela tinha contato. Ela vai ter que mudar aquela base, o arcabouço da programação existencial dela. Então, os fatos é que orientam as mudanças, as renovações e as reciclagens dos projetos. Está claro? Professor? Quem é que está aí? Esse tema, pela importância dele, tem uma relação direta com a proexologia. Ele foi abordado no Pandeiro? Esse assunto é um assunto prioritário? Foi, isso aqui era o básico lá. É o processo da direção. Você vê que eu coloquei aqui 16 máximos no detalhismo para a pessoa pensar, para ela ter uma visão de conjunto do assunto. É uma saída disso aqui, não tem saída. Agora aqui, ó, o problema mais sério é esse que eu falo aqui, da pessoa deixar de, a Seriex, deixar de viver aqui. Como é que ela faz? A diretriz é para isso. Olha lá na frase enfática. É a definição, intenção, resolução, determinação pessoais mais eficazes, cosmoéticas, para você dinamizar a libertação desse ciclo milenar de renascimento e desativação do corpo. Parar com isso, sair fora daqui, ir para outra. Esse é o caminho. Directrix. O interessante é que esse neologismo ele tem um X e ele é a palavra que fixa a memória, né? Não, essa aí é a síntese do processo todo. É a síntese da megafocologia que eu vivo falando, é a diretrix. Agora, a diretrix é boa porque é uma direção bem calibrada, em cima do lance, né? Um olho furacão. Entende? Por isso que eu fiz também aquela relação de 15 para mostrar o que é. Está tudo aqui no verbete. Esse verbete são 4 páginas, mas 4 páginas pesadas. Faz pensar. Agora, tudo é um processo de sistemática. Né? É a diretriz inteligente da evolução. Então, veja, a inteligência evolutiva. É a diretriz conscienciológica, a diretriz descrenciológica, a diretriz intermissivista, a diretriz libertária, a diretriz serenológica, a diretriz holofilosófica, a diretriz proessogramática, diretriz despertológica e diretriz autorrevezamental. Vocês vejam bem, todas as coisas básicas nossas estão aqui. A diretriz ela é super composta, terrivelmente importante. Pode falar, João. Só uma coisa que
Eu estava pensando, o senhor coloca que é para chegar, Dietrich é para chegar na selenologia. Aí na definologia, o senhor coloca que é composta pela interassistencialidade, na terceira linha, composta pela interassistencialidade, a autodesperticidade e a evolutividade do evoluciólogo. Por que o senhor qualificou a evolutividade do evoluciólogo nesse caso? Que o evoluciólogo é aquele que já tem uma relação mais ampla com o grupo evolutivo. Então, por exemplo, ele não está só auxiliando o grupo evolutivo, ele, na verdade, está empurrando a evolução para a pessoa, né? Está ajudando demais. Então, é uma assistência técnica muito institucionalizada na evolução, o evoluciólogo. É diferente. Você está ajudando os outros, mas não é a mesma coisa. O evoluciólogo, a ajuda dele é muito mais eficaz, muito mais correta, muito mais ampla, tem muito mais resultado evolutivo do que a da gente. Agora, por isso é que tem que evoluir para chegar lá, né? Não é qualquer um que é evoluciólogo. Agora, eu penso que é de vocês, dessa massa aqui, que vão sair os evoluciólogos próximos, né? É quem está aí. Quem está estudando isso tudo. Você tem mais alguma coisa, Cassandra? Vai em frente. Eu tenho mais uma pergunta por baixo de tecnologia. Eu acho que a quinta frase é para a tecnologia da macrosomaticidade. Aonde que é isso? Na tecnologia, página 9. Tecnologia, pois não. Na quinta ou sexta frase, é para a tecnologia da macrosomaticidade. Isso aí é a paratecnologia da macrosomaticidade. Macrosoma é um corpo maceteado. Aquilo que é estudado de lá, para a pessoa vir aqui com ele, já calibrada a situação da vida dela com o corpo, de acordo com a programação existencial, a ProEx. Então, essa paratecnologia, ela visa esse objetivo diretamente. Então, ela está dentro da diretriz da situação, toda a macrosomaticidade. Pode falar. A respeito desse evoluciólogo ali do João, ele vai chegar lá. Nós temos a ideia que em 20 anos podemos chegar à desperticidade. Sim. E a distância entre o desperto e o evoluciólogo é muito grande em número de anos, em trabalho, ressomas. Olha, aí você tem que perguntar para a consciência, né? Tem que saber dele, né? Como é que está? A única coisa é você tem que começar a pensar nos intermediários dessa história. Entende? O desperto, por exemplo, vamos examinar bem. Ele faz interassistencialidade eficaz. Ele, por exemplo, domina bem a OFIEX. Ele domina bem a mega euforização. Ele faz, por exemplo, assim, autoencapsulamento, heteroencapsulamento. Então, com isso, ele já está num caminho para chegar na semiconsciência. Com isso, então, ele já pode ver uma luz no futuro dele para chegar como evoluciólogo. Agora, quem tem? A gente tem que perguntar para ele, porque ele não sabe como é que é. Isso. Quando a gente dessoma já desperto, corre o risco ainda de voltar não desperto, né? Não, difícil. É difícil. O povo não é tão bobo, né? Então tá bom. A hora que chega nesse nível de começar a fazer TENEPS, o povo começa a ficar mais inteligente. Com a TENEPS, todo mundo fica mais inteligente. Devido ao desenvolvimento parapsíquico das energias. Isso. Então é muito mais difícil de retroceder. Então tá. Eu acho que o retrocesso vai até o ponto que a pessoa ainda não sabe dominar o estado vibracional. A hora que ela começa e ela tendiz assim, a regressão já fica mais difícil. E outra coisa, ela começa a pensar muito no processo evolutivo e na inteligência evolutiva. Nós temos, geralmente, a gente estuda 12 modalidades de inteligência. A mais importante, que é a mais composta, a mais complexa,
É inteligência evolutiva. Que é saber como é que é o mecanismo da evolução. Uma pessoa que começa a dominar o Estado Nacional, ela já tem interesse por isso e ela já começa a se despertar para essa realidade. Isso muda tudo. Escuta, parece que eu vi que a Ami está por aí, né? Ela já saiu? Ela está aí. Eu quero falar com ela se ela chegar de novo. Tá? Ela vai voltar, né? Mas você entendeu isso aí até? Entendi, muito bom. Muito obrigado. Professor, de certa forma, a Diretrix é como se fosse aquele acelerador evolutivo. Né? Você entra nele, entra nesse processo. A Diretrix seria a síntese do seu curso intermissivo. Falando um bom português. Quando você consegue entender essa síntese. Antes de fazer o curso intermissivo, você não tinha uma direção boa. Com o curso intermissivo, você começou a ter. É a Diretrix. O processo todo é de comando, de governo, de decisão inteligente. É a partir daí que você tem ProEx, então. Pois é, a ProEx começou aí. Tá certo? Essa semana eu assisti uma palestra sobre dificuldades na vida material. O palestrante disse que dificuldades materiais, ou seja, falta de dinheiro e devido a dívidas do passado, que permanece ainda nesta vida. O senhor pode falar sobre isso, o Espiritismo fala sobre débitos e créditos. Mas tudo na vida é assim mesmo, né? Isso aí é a lei de causa e efeito. Somos credores e devedores? Sim. Olha bem, o que é que você tem? Você vai perguntar assim, eu estou devendo o quê? Você está devendo. Olha se você tem alguma doença. Olha o seu corpo, qual a deficiência que tem no seu corpo. Observa bem. Olha na sua vida, o que é que faltou? Tudo tem sua razão de ser. O processo é o seguinte, você tem o caminho aberto ou o caminho fechado? Isso é a lei de causa e efeito. Você precisa estudar a lei de causa e efeito. Isso é a melhor coisa que você faz. Olha aí o nosso... Tem vários das nossas coisas. Agora, se você querendo estudar isso com profundidade, olha, 700 experimentos da Conscienciologia. Outro, tem uma dúvida que me deixa muito angustiada e é o que acontece nos meus sonhos. Durante o dia acordada, sou uma pessoa que tem procurado pensionizar corretamente, observando todas as informações que o senhor tem passado nas lecturas. Mas à noite, nesses últimos 5 dias, tive sonhos estranhos. Não são pesadelos, mas como se eu estivesse fugindo de um mal que tenta me alcançar. Sei, mas isso é pesadelo, todo mundo tem essas coisas, né? Isso pode ser somente o olhinismo da minha mente, ou de fato a minha consciência pode ser uma de dia e outra à noite. Isso é um sintoma ruim? Pode me dar um conselho, por favor? Olha, o melhor que você faz é trabalhar com as energias em estado vibracional. E trabalha com isso antes de você ir dormir. Olha bem, porque às vezes você está levantando a poeira para fazer o desassédio. A gente precisa ver o que tem em torno. Né? Agora outro. Laboratoriologia, página 9, quarta linha. O laboratório conscienciológico base da existência diuturna. Tem a ver com a rotina? Sim, tem. Poderia explicitar o que é feito nesse laboratório? O que é que você fez essa semana? Ontem, o que você fez? Você está no seu laboratório diuturno. É a vida humana. O que você fez? Você ajudou os outros? Ou, Ami, eu queria te pedir alguma coisa. Ou, Ami, eu queria te pedir uma coisinha, que é você preencher esses dados aqui para mim. Você põe aí para cima para chegar lá na mão dela? Pode esperar aí que chega lá. Você olha para mim, o que é que está vago aí? Todas essas palavras grandes. Não precisa de fazer todas. Você pega aquela que muda. Agora, ó, é mais fácil você estar pensando, que é só traduzir a palavra cespedal. Tá certo? Agora, que é interessante você vai ver. É interessante, ela gosta disso. Ela é boa no assunto. Esse aí eu acho que é o serviço mais fácil que eu já dei para mim até hoje. Mais fácil. Está tudo lá, não tem nada, não precisa inventar nada. Mas pode falar, João. A respeito também da Diretrix. Se a Diretrix, se as nossas diretrizes, né, como uma norma aqui, como o senhor coloca na definologia, norma de procedimento, se ela está inconsciente ainda, então não é Diretrix ou é?
Pergunta para a pessoa qual a diretriz dela. Ela que vai saber se ela é consciente ou não. Mas eu digo, se for inconsciente, também é diretriz, de qualquer Tem maneira. gente que é totalmente incoerente. Ela não tem diretriz nenhuma. Nesse minuto ela tem uma, amanhã tem outra, daqui 5 minutos ela tem outra, depois ela tem outra, e por aí vai. Mas, por exemplo, o intermissivista... Ela é dispersiva, ela não tem diretriz. Uma pessoa com diretriz, ela é harmonizada, disciplinada, organizada, sistematizada. Mas, por exemplo, o intermissivista, que ainda não sabe que é intermissivista, tem curso intermissivista... Não, ele é jejum, ele está engatinhando. Então ele já está com uma madeira e está com fralda. Mas ele, no curso intermissivo, tinha ali uma diretriz. E agora... Ele agora tem que recuperar, ele tem que ter retro... Sabe como é que Então, é? tá O inconsciente. que é a retro que eu estou falando? Retrocognição. A memoriologia dele, ele tem que lembrar das coisas, saber como é, o que foi, o que é o mais essencial no caso dele. Mas ele, então, está fora da diretriz dele, então, não é? Essa retrocognição é das coisas mais sérias da vida. Eu comecei a ter retrocognição com 3 anos de idade. Eu acho que é a coisa mais séria que aconteceu na minha vida. Isso me ajudou demais. Até hoje eu dou muito valor para tudo isso. Mas, então, dizendo assim, ele fez um curso intermissivo, pré-ressomático, e tinha as diretrizes bem claras para ele. Ressomou, esqueceu de um monte de Não, coisa. a maioria lembra de alguma coisa porque está muito assim, ela está vincada, tem um vinco na consciência, ela está marcada. Eu quero Entende? pensar- Esse vinco faz a pessoa lembrar. Depois vem os amparadores e ajudam também. Depois a pessoa vem aqui, aí esclarece tudo. Mas então, nesse período da ressoma, até ele recuperar a lucidez, para entender que ele teve o curso intermissivo e seguir um caminho mais coerente, pode-se dizer que ele está sem diretriz ou ele está fora da diretriz? Não, ele está tateando. Nós chamamos isso de buscador borboleta. Ele está na fase de transição. Ele está no escuro, apalpando para onde ele vai, como é que é e tal. Entende? É cegueta. Professor, a relação, o senhor argumentou que a diretrix a gente tem no curso intermissivo e faz curso intermissivo porque tem diretrix. Né? Quem vem primeiro, na real, os princípios da diretrix que geram o curso intermissivo, que abre caminho para você fazer o curso intermissivo? Não, o curso intermissivo, isso vem de outros planetas, de consciência Não. que passou por Serenão e por aí vai. E para a consciência. Agora, para nós aqui, de modo geral, na Terra, estão dando aquele curso adaptado às nossas necessidades. Então você adquire esses princípios de que diretrix para depois estar habilitado a fazer. Não, a pessoa chega lá e vê, porque cada um de nós tem a sua diretriz, é diferente do outro. Agora, lá no fim, tudo vai bater na serenologia. Mas os caminhos são diferentes, porque as nossas experiências são diferentes. Eu devo para 52, você deve só para 3. Sua diretriz é melhor que a minha. Como é que é a relação que a gente poderia fazer da diretrix com a ProEx em si? Ela é a base para a ProEx? Ou Diretrix é a base da proex da pessoa. É aquele cerne, a linha principal, eu chamo de megafoco, quase sempre a gente fala em megafoco. Existe até um bebê que chama mega enfoque, dentro da mega enfocologia. Aproveitando a pergunta do Alélio, a pessoa pode ter diretrix e não ter proex? Pode, todo mundo pode ter uma diretrix que ele acha que é o máximo, por exemplo, diretamente para a baratosfera. O cara é mafioso, ele tem uma diretrix. Bom, mas aí isso aí é contradição, porque o tema é o Pois meu é, estágio. mas vocês têm que ver isso. Eu vou O que é a diretrix que nós estamos falando? Essa diretrix nossa é a da evolução, da inteligência evolutiva, do seu curso intermissivo. Aí no caso da Agora, baratosfera, diretriz, todo mundo tem. Tem gente que vem aqui que quer explorar a gente, até isso tem. O Instituto, um monte de gente queria lavar o dinheiro no Instituto. Eu tinha que dar o conta em tudo. Tudo por quê? Porque o Instituto é internacional, desde que foi fundado, todas as nossas instituições. Então, eles acham
internacional, todo mundo vinha atrás de mim para lavar dinheiro. Diretriz deles, não é a minha. A gente dá o conta. Mas aí, no caso, não seria Diretrix. O nome correto aqui é Homeostart. Então, a diretriz, nós estamos falando, é para especificar bem qual é o seu roteiro, o seu nível, o seu objetivo, o seu desiderato, entende? O seu processo, a finalidade. Aqui no ar, do lado de cá. Sim. Aqui a gente tem a questão do megafoco relacionado com a diretriz, né? Eu posso dizer que esse megafoco ele é definido pela especialidade, pelo público-alvo? O que eu não entendi esse último? Eu posso dizer, tem o megafoco? Se o megafoco, que é a diretrix, ele pode ser definido pela especialidade, pelo público-alvo? Pode, depende do que é da pessoa. Então, assim, por exemplo... Depende daquele nível da evolução. O que ela precisa fazer nessa vida, na sua programação existencial. Mas, por exemplo... Tem umas coisas que ela tem que fazer, o resto vai ficar para a próxima vida. Por exemplo, quando a gente abre uma linha, uma especialidade de pesquisa, eu posso dizer que eu abro um bolsão para atender um determinado público? Abrindo um caminho, a nova porta. Agora, o problema nosso é abrir para tudo, dentro da mega fraternidade. Isso é que é a diretriz básica, né? A que nós precisamos chegar lá. Professor, qual que é a diferença entre a cláusula pétrea e a diretriz? Como é que é? Qual a diferença entre a cláusula pétrea e a diretriz? Não, cláusula pétrea, às vezes, na sua programação, tem 5. Você que vai saber qual que é. Às vezes tem 5 cláusulas pétreas. Eu acho que na sua tem. Como jornalista, ele deve ter. Aí não tem jeito. Valdo. Sim. Aqui na B. Na remissiologia, qual é a relação do verbete ano base 2010 com a diretriz? Qual que é que você está perguntando? O verbete ano base 2010. Ano base, é bom você ver o verbete, você vai ver por quê. Professor. A diretriz que está lá. Você vai ver, tem sua razão. Mas tem que ver. Verbete aqui a gente não fala, a pessoa deve fazer a consulta direto. Outra coisa, o holochakra possui matéria física, tem peso. Quando a dessoma de alguma pessoa se aproxima, sua aura fica negra na cabeça. Seria devido à ação da gravidade? Olha, o processo todo é o seguinte, existe um negócio chamado ectoplasma. É bom você estudar para saber o que é isso. Então, por exemplo, o holochakra, ele pode ficar mais denso e ele densifica e cria um laço para o holossoma quando a pessoa sai. Ou quando ela dessoma. Isso tudo depende do que é. Agora, lembre-se da ectoplasmia e a situação toda junto da energia. Aí você vai começar a entender mais. Agora, a ação da gravidade depende. Se há peso físico, tem gravidade. Sem isso, não há gravitação. Outro, sou professora universitária de curso de psicologia. Portanto, sou responsável pela formação desses profissionais. Também atuo em consultório, fazendo parceria com psiquiatras, pois sou psicoterapeuta. E o perfil de meus pacientes são pessoas que chegam dopadas de medicamentos psiquiátricos, que querem se suicidar, ou apresentam psicopatologias graves e que se curam com a psicoterapia, pois abandonam os remédios e voltam a dar significado para a vida. Os próprios psiquiatras pontuam que os pacientes melhoram muito comigo. Isso não é assistência? A max assistência seria incluir TENEPS e OFIEPS? Sim, você já está fazendo assistência profissional. Agora, começa a TENEP para você ver a diferença. É melhor não falar nada, é melhor fazer para ver, né? Mas muito bem, vai em frente, parabéns. Viva a psicologia. Estou vivendo uma vida promíscua e desejo largar o mais rápido possível. Estou muito infeliz. Está muito difícil porque não encontrei alguém que pudesse ser parceira minha para formar uma dupla evolutiva. Esse é o meu objetivo. Sei que pode parecer contraditório e o senhor pode me condenar, mas está muito difícil renunciar ao sexo sem afetividade em razão da necessidade instintiva do homem. Peço aos amparadores todo dia essa ajuda. Conhecer alguém que vale a pena para me ajudar a me livrar da promiscuidade, mas não sou atendido. O que está acontecendo? Amparadores podem me ajudar? Olha, esse negócio de atendido, você conversa mole, você está querendo fazer negocinho aí.
O problema é você. Quem vê as moças não sou eu, nem o amparador, é você. Agora, você vê uma que te interessa, vê o que você faz. Declara a sua simpatia e vê as possibilidades que tem com o processo. Agora, isso tem que partir de você. Outra coisa, frequente lugares melhores do que esse que você está indo. Pense bem no que eu estou te falando. Daqui eu estou vendo a situação. Vai em lugares melhores do que esse que você frequenta. Olha bem, suas companhias. Melhore as companhias, você vai ter gente. Outra, onde renasceu Emmanuel? Na Itália. Num vídeo no YouTube, o senhor coloca que na Itália em 2010. Sim. Porém, os espíritos colocam o nascimento aqui no Brasil. Olha, o problema deles, existe muito Emmanuel. Nós mesmo temos um, eu não sei se ele está aqui, ele está ali, olha lá. Ele é Emmanuel. Sendo Emmanuel intimamente ligado ao movimento espírita, numa relação muito próxima com Chico Xavier. Não é ilógico ele passar durante muito tempo auxiliando uma religião e após isso passar a informação errônea a quem sempre ajudou? Não, foi outra. É cheio de assediadores e de guia cego do espiritismo. Que isso? Está bobeando? Você pensa que Emmanuel tem todas? Por fim, há uma discussão num blog que coloca que até o senhor reconheceu em outro momento o nascimento de Emmanuel no interior de São Paulo. Isso é verdade? Sim, há muito tempo. Eles falaram uma coisa dessa, mas há muito tempo. Agora não, ele foi para a Itália, isso é que eu sei. O mais é debate de blog. Debate de blog, você sabe como é que é? Professor Valdo. 90% é tolice. Pode falar. Eu queria, assim, entender um pouco essa pergunta que o João fez em relação à divisão da diretrix, em relação a ela ser consciente e inconsciente. Por exemplo, na criança, a consciência que tem, digamos assim, ela sabe o que ela quer. Com 9 anos, ela já decide que ela quer dar aula para adultos, ela quer alfabetizar, ela sabe que ela quer seguir a linha da educação. Mas ela não tem noção nenhuma que isso é uma proetis, que isso é uma meta. Isso é uma inconsciência ou uma consciência ainda limitada? Não, ela está com a lucidez que está caminhando, o cérebro não está formado, ela tem que virar gente. E só vai acontecer lá pelos 28. É a vida. Não é todo mundo que tem retrocognição. As retrocognições que a maioria tem é de base assediadora, é patológica, isso não resolve. A gente tem que ter retrocognição homeostática, rígida, sadia, evoluída, ou evolutiva, senão não adianta. Mas se essa criança ela não sair da linha, até chegar aos 17, 18 a maioria não tem nada de parapsiquismo avançado. Tem parapsiquismo, mas atrasado. E uma boa parte tem o parapsiquismo patológico. Essa é a realidade da humanidade atual. Então só é confirmada mesmo pela retrocognição. Retrocognição para a pessoa ter confiança naquilo que ela vai fazer. Senão ela sempre vai ser buscadora borboleta. A maioria é buscador borboleta. Na Terra tem bilhões de buscadores borboleta. E uma boa parte desse povo é como está falando nosso amigo, promíscuo. Tico-tico do fubá. Hoje está com essa moça, amanhã está com a outra, outra está com a outra. Tudo é aventura de fim de semana. Tipo americano. Obrigada. Infelizmente. Pode falar. Professor, com relação à diretriz, o senhor falou que as pessoas normalmente são muito organizadas, têm todo um procedimento de vida. Eu tenho a característica de ser bastante organizado. Não chego a ter toque, mas eu gosto das coisas muito bem procedimentadas e com boa organização. Mas algumas vezes eu sou criticado por isso, as pessoas, principalmente as pessoas muito rambonas. Mas criticado, isso não interessa, né? Todo mundo que é bagunçado critica quem é disciplinado. Aí você manda para a vovozinha, dá uma banana para a pessoa, esnoba ela. Se eu fosse ouvir as críticas bobocas que eu recebi na minha vida, não teria feito nada. Nada, não teria chegado aqui nem a metade do caminho. O que a gente recebe mais é bobagem dos outros. Cada baratosfera e dos assediadores, é o que tem mais na Terra. A sociedade humana é patológica. Nós somos dominados ainda
pelo hospital e não pela escola. O que a gente está tentando aqui é melhorar, passar a terra que é dominada pelo hospital, passar para a mega escola. Isso é a TARES, Tarefa de Esquecimento. Entende? O problema é esse. Então, vamos começar dentro desse hospital, vamos deixar de ser paciente para ser assistente. Já é alguma coisa. É o que a gente tenta fazer aqui. Obrigado. Olha bem a sua directrix. Pode falar. Na psenologia, na terceira linha, o senhor fala da conformidade entre autopessenização e autoexpressão. O senhor poderia complementar isso? A conformidade, quer dizer, a pessoa então ela tem a verbaciologia. Aquilo que ela fala, ela já confirmou com os fatos. Nesse caso, mas nesse caso sempre positivo. Não, veja, olha bem. Autopensanização e autoexpressão. Se induz, ou a ideia é que tudo isso é cosmoético. Se não, a vantagem que a Maria leva, não tem nada. Isso aí não tem valor. Seria o máximo em termos de... No caso é coerência, né? É o máximo de coerência possível. O máximo de coerência, de exatidão, entende? De clareza, de prioridade, de evolutividade, tudo está aí dentro. A verbação liquida com o assunto. Agora, não pode ser uma verbação, a pseudo-verbação, que é do cara da... Não, eu já matei 3 aqui na máfia, então eu sou um capo de tutti capo. Sou grande aqui dentro. Isso não pode, isso aí não tem valor nenhum, não é cosmoético. O processo nosso é a licitude, não é a ilicitude, é a licitude. E eu só coloco como a inicial seria a vivência diária da TENEPS. Sim. Então, podia falar mais dessa condição da TENEPS quando no início? Então, não é o curso permissivo, é a TENEPS pela questão da prática. A diretrix inicial é aquilo que eu falei, começa pela TENEPS. Por quê? Porque o processo exige que a pessoa se dedique diariamente para o resto da vida, dentro de uma condição inevitavelmente assistencial. Da hora que a pessoa se predispõe para um amparador, a assistência é inevitável. Uhum. Então isso aí não tem jeito, essa diretriz não tem erro. Eu estou falando uma coisa matemática, batatófila, concreta, não tem jeito de sair. Então a gente pode dizer que a TENEPS é um divisor de águas na evolução, até mais do que o curso permissivo, pela ser prática. É uma saída, é uma solução. Entende? Muita gente já falou para mim, não, a TENEPS é o cura tudo, a panaceia. Até um certo ponto é mesmo. Por quê? Substitui toda a religião, todo o dogmatismo, toda a doutrinação, toda a sacralização, toda a besteirada e besteróide, religião e etc. Acaba com tudo isso. Outra coisa, e os besteróis também da ciência convencional, da eletronáutica, da filosofia. Acaba com tudo isso. Já teve gente que já chegou para mim e falou assim, Valdo, eu já chorei de alegria por causa da TENEPS. Agora hoje eu estou consciente de tudo. Isso acaba com tudo, melhora tudo. Vocês viram um que apareceu aqui também esses dias com o nosso amigo Ney Fugman. TENEPS. Se uma pessoa entender bem a TENEPS, ela já está entendendo lá na frente a conscienciologia. É um dos caminhos mais fáceis para a pessoa aprender as coisas rápidas conscienciológicas. Em termos de muitas vidas, então a gente está começando a fazer TENEPS nessa vida. A pessoa que fizer isso seriamente, ela nunca mais vai deixar. É isso que eu queria perguntar. Dos processos, o modo de fazer, o modus faciendi. Isso ela vai mudar, o modus operandi. Porque, por exemplo, o serenão não precisa fazer TENEPS. Ele é uma TENEPS, né? Outra coisa, a hora que começa a COFIEX também as coisas mudam tudo. Muda tudo. Que aí o processo de parapsiquismo fica 24 horas, a vida inteira da pessoa, vai rodando, tem de tudo, fenômeno de todo jeito. Toda hora acontece alguma coisa, as sincronicidades aumentam e você fica mais lúcido a respeito do que se passa.
Seus sonhos já não são os mesmos. Não há mais onirismo do jeito que era antigamente. As coisas começam a ficar tudo lúcidas, racionais, lógicas. Então, esse equilíbrio dá uma pensanidade retilínea, não tem saída. Então, veja. Agora, a TENEPS, realmente, ela sustenta isso. Agora, é lógico, a pessoa tem que seguir pelo menos aquele manual que eu fiz para o povão, né? O povo entender. Mas ali a pessoa vai evoluindo, tem tanta coisa para ser feita. Uma pessoa perguntou para mim assim, o que é que evolui depois do manual da TENEPS? Eu falei assim, tem um monte de coisa. No seu caso, que está aí com a moça, que era um homem, você está aí com a moça e está todo satisfeito com o seu processo de dupla, você olha no manual da dupla evolutiva, no fim, tem 60 itens. Faz isso com ela. Agora, veja, ela também já está fazendo a TENEPS? É a pergunta, né? Vai chegar um dia que ela vai fazer também. Isso aí vai ajudar mais ainda. Então, você veja, a evolução ela é contínua. Por isso que a gente tem que falar aqui todo dia, para manter a peteca no ar. Se ela cair, vai criar problema. Favor aprofundar as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva. O caso todo é o seguinte, conscienciométrica é o conscienciograma. Verbaciológica é você só falar das suas coisas depois que você realizou alguma coisa já. Interassistencial tudo isso deve estar endereçado para a interassistencialidade. Agora, isso faz com que você resgate a responsabilidade evolutiva que às vezes você não usou, esqueceu ou deixou de lado. De modo que é a hora de recuperar. Outra, o senhor incluiu o Japão na sua TENEPS? Sim, a gente sempre pensa nessa turma toda, né? A gente sempre pensa nisso. Agora, quero falar mais uma vez aqui, é a terceira ou quarta que eu vou falar. Esse processo no Japão vai acontecer mais coisa desse jeito devido à explosão solar. Eles falaram que a explosão solar é a maior já registrada, desde que eles registram essas coisas. A explosão do Sol mexe na química do processo dos problemas dentro da entranha da Terra, das entranhas da Terra. Então os negócios, as placas começam a se mexer. Aquilo lá do Sol influi nisso. Outra, minha mãe é pessoa carente e insistente. Diz não querer mais ter nenhum parceiro porque seu relacionamento nunca deram certo. Fica reclamando e assediando as pessoas do seu convívio direto. Resido em Foz e atualmente estou envolvido com um projeto de maior magnitude no voluntariado. Quando estou mais integrado em ações assistenciais, ela me liga continuamente, tentando me assediar moralmente, vomitando todos os seus trafalhos e culpando a Conscienciologia por tudo que consegue lembrar. Sim, mas ela está à distância. Você está falando que ela liga. É só você desligar. A situação é desagradável e vejo que todos os meus esforços de argumentar e esclarecer nesses anos foram infrutíferos, pois ela nutre uma personalidade altamente jactante e cara de pau, não querendo sair da posição de assediadora contínua. Pode me dar uma ajuda sobre como lidar com a situação de maneira assertiva e, se possível, dar algum encaminhamento definitivo? Manda para ela aquilo que ela gosta. Vê qual que é o hobby dela e manda alguma coisa. E outra coisa, dá um jeito de o seu celular ficar estragado na temporada. Aí você vai cuidar da sua vida. Depois, então, um dia você liga para ela. Consegui agora, que eu estava com um problema de ligação aqui e tal. Ao tentar fazer o EV, começa a bocejar muito. Isso tem algum significado? Sim. Mostra que você está fora de forma, que está cheio de bloqueios energéticos. O senhor tem alguma dica para quem está iniciando a oscilação de energia ou algum material disponível gratuitamente na internet? Olha, tem verbete sobre essas coisas. Estado vibracional. Não tenho condições de viajar para fazer os cursos, mas quero mexer com essa energia mesmo assim. Sou muito casca grossa. Tudo indica. Pelo seu jeitão. Mas você vai superar isso aí. Eu tenho confiança em você. E com esse nome você vai longe. Poderia fazer um cotejo entre a diretriz e o códex sutilício pessoal? Não.
Aí eu não faço, não. Você vai pegar o verbete que tem sobre isso, comparar com esse de hoje. E bom empenho e bons resultados. Good luck. O paradoxo da simplicidade composta poderia esclarecer esse tema. A simplicidade composta é o seguinte, é quando a pessoa ela mexe numa opção de coisas simples, no entanto, aquilo, quando você junta 5 simplicidades, elas ficam complicadas. Isso é complexo. Então, a vida nossa é cheia disso. Por exemplo, aparentemente, a TENEPS é muito simples. Do jeito que a gente explica tudo, não tem nada. No entanto, com o passar do tempo, a pessoa vai ver como ela é complexa. E os resultados também, os frutos que ela traz, como são complexos, em matéria de assistência. Então, veja, isso é uma simplicidade composta. De modo que toda simplicidade composta, ela acaba se tornando complexa. Por favor, fale-nos um pouco sobre o perdão. Como perdoar um familiar que nos causa tanta dor? Perdoa e fim de papo, e ajuda a pessoa. Faz mais do que aquilo que ela está esperando de você. Eu, por exemplo, já falei aqui que todo mundo, está todo mundo perdoado, seja o que for que fizerem comigo até o ano 3000. Eu estabeleço um limite, assim, uma raia, no ano 3000, que é para a pessoa pensar que é muito tempo. Porque vocês falar que eu perdoo vocês, isso aí sai aqui, entra aqui, sai aqui. Agora, se eu falar até o ano 3000, eu já delimitei o que é. Então, a partir do ano 3001, a 1h da manhã do dia 1º de janeiro de 3001, aí eu vou deixar de perdoar. Eu vou atrás para saber se ainda tem gente fazendo besteira. Aí a gente vai lá para puxar a orelha com muita fraternidade. Não é isso? Esse é o caminho. Agora, esse processo, eu perdoo vocês até o ano 3000, vocês têm que raciocinar sobre isso. O processo é complexo. Se a gente pensar, pensa bem que não é fácil. Qualquer besteira que vocês fizerem comigo, eu já perdoei antecipadamente. Vamos supor que amanhã me matam. Já estão perdoados antes de me matar. Porque ninguém morre, bobagem. Está fazendo besteira, eu já avisei, ó, é bobagem isso. É bobagem, não é por aí. Então, o processo quase sempre, a pessoa não perdoa, porque tem várias besteiras juntas. Nunca é uma bobagem só. É um conjunto de bobagens que faz a pessoa não perdoar. Nunca é uma coisa só. Pode olhar, qualquer coisa é assim. Sempre é complexo o processo do perdão. Entende? Então, vale a pena pensar. Quem é que está com o microfone? É você? Cláudio. A questão, cada pessoa, então, no curso intermissivo, ela, na elaboração da sua praxis, vai estabelecer uma diretriz principal, não é? Essa diretriz, ela, então, tem os seus desdobramentos. A gente poderia dizer em subdiretriz, por exemplo, a TENEPS seria... Não, ela tem aquele processo do curto, médio e longo prazo e longuíssimo prazo. Isso tudo está dentro da diretriz. Vai entrar nisso daí. Porque quando você coloca na exemplologia, né, uma inicial, a TENEPS, ela seria um desdobramento. Para nós aqui, nesse nível, ano base 2011, é a melhor coisa que a gente pode fazer a TENEPS. Para começar. Uma pessoa acabou de chegar aí. Então a gente fala para ela, vai estudar o que é TENEPS. A hora que você puder, honra a situação da TENEPS. Pronto. Ele já vai entrar na diretriz. Não tem jeito. A TENEPS mantém a pessoa. A TENEPS é mais forte que todos os cursos que nós damos aqui, os meus, os seus, o do Mário, de todo mundo. A TENEPS é superior a isso. Isso é que a turma tem que entender. Esse é o motivo que, roda a roda, no fim do ano, todo mundo me pede para falar sobre TENEPS. Já não, tá? Quantos anos tem isso? Essa condição da TENEPS e a diretriz inicial tem relação com o fato da ligação com a paraprocedência? Que você fala que através da TENEPS... Não, a coisa não é só isso. Aquilo é um... É um dos aspectos. O problema é porque coloca a pessoa multidimensional. Isso. A TENEPS é que faz isso. Quer dizer, ela começa. Quem coloca mesmo é a UFIES. Agora, quem vai mesmo é a SEMCONSIEG. Essas três coisas estão nessa ordem. Isso é um trinômio. E é esse aspecto da multidimensionalidade que vai encaminhar para a diretriz. Isso aí tem uma relação
que não tem jeito de sair, né? Muito séria, profunda. Agora, pensa bem, tudo de melhor acontece com a pessoa a partir da TENEPS. Tudo coordena, tudo conflui, há uma convergência, sabe, das otimizações. A TENEPS é uma convergência de otimização. Professor Valdo, quem é que estabelece a diretriz? É a própria pessoa ou o evoluciólogo? O quê? Quem é que define a diretriz? É a própria pessoa ou a pessoa... Não, a pessoa vai vendo, porque às vezes o próprio evoluciólogo fala para ela, ela nem entende aquilo na hora, demora até cair a ficha, depois ela tem que fazer ligação. A pessoa que vai fazer isso pouco a pouco, ela vai vendo a diretriz. Outra coisa, ela que sabe as bobagens que ela fez, e o pior, ela que sabe as bobagens que ela fez depois que esteve com o evoluciólogo. Você está entendendo aí, né? Esse pós-evoluciólogo, essa condição. Ela que sabe, o evoluciólogo já está lá para trás, já ficou na rabeira. Você está entendendo? Ele está na retaguarda. O processo é o recente. O que aconteceu? Mas você pode ter essa diretriz internalizada ou não. Pode. Se você está com a diretriz sempre dependendo do evoluciólogo... O que é o intermissivista inadaptado? É aquele que não achou a diretriz. Ele recebeu, mas ele largou no caminho. Não. Ele rodou, mas não pousou. Planou, mas não pousou. Ele está rodando por aí. Buscador, borboleta, boboca. Síndrome da dispersão. Burral, burrildo e burroide. Os maiores burrildo e burroide que eu falo são os intermissivistas inadaptados por longo tempo. Esses são de a gente puxar as duas orelhas. Não pode puxar uma só, tem que ser as duas. Mas, Valdo, dentro disso daí, você pode fazer uma diferenciação entre a bússola consciencial e a diretrix? Como é que você difere? A bússola é aquilo que a pessoa se orienta por ela. Então o cara da máfia se orienta pela bússola dele. Você está entendendo? O processo é esse, cada um tem sua bússola. Agora, tem gente que não tem bússola nenhuma, então ele é desorientado. Aí ele vira alcoólatra, toxicômano, totalmente, vamos dizer, cheio de processo de impulsividade, tem a síndrome da indisciplina generalizada. A dispersão, como nós chamamos. Mas a diretriz também serve para te nortear, por isso que é diretriz. Qual seria a diretriz? Serve para nortear. Disso. É para nortear, então, ela dá um norte para a pessoa. Agora, eu já coloco um negócio de base latina, mas isso é português. Directrix. Tem um C e tem um X no fim. Para chamar a atenção, que essa é diferente. Então, mas... Essa é da paradireitologia, da cosmoeticologia, da paradiplomacia, da inteligência evolutiva. É a diretriz. Professor Valdo, aqui, por favor, na página 11, só complementando. remissologia, número 15. Sinalizador evolutivo. O senhor pode aprofundar? Isso aí nós não falamos porque isso aí é verbete. Você tem que pegar e ler o verbete inteiro. Isso é um verbete. É só pegar e ler. Lá é interessante você pegar esse verbete e colocar junto do outro, e comparar um com o outro. Não tem nenhum verbete que é igual. Tem muitos que são parecidos, mas idênticos não tem nenhum. Completando a pergunta do Losch, eu poderia dizer que a diretrix é um conjunto de procedimentos que a pessoa vai fazer para otimizar, para fazer uma otimização para chegar mais rápido no serenismo. É o escopo dela. É mais do pouquinho do que a meta. É o escopo evolutivo que ela tem. Acabou. É a meta. É a finalidade. É o objetivo. É o goal da vida dela. Porque aqui na definição tem uma coisa gente assim, que vem aqui e não faz gol nenhum, porque não atingiu a meta. Não, mas aqui na definição só termina assim, ó, em menor número de séculos. Aqui a definição é ampla, ela dá tudo para chegar aí eu na pensei na serenologia. otimização, de pegar, pois você tem uma mega meta, mas você pode não otimizar aquilo. Aonde eu explico isso bem é aqui, olha bem só. Diretrix inicial, a vivência diária da tarefa energética pessoal, TENEPS por parte da consciência. Diretrix final,
A admissão da consciência no colégio invisível do serenônimo. Líquido. Isso aí é a síntese de tudo da nossa vida aqui. Agora, com isso, tudo vai mudar, né? Você deixou de ser pré-serenônio para ser serenônio. Tudo muda. A diretriz é que faz isso. Então, a diretriz seria uma bissetriz dentro do seu micro-universo consciencial, de um lado ao outro, falando a sua linguagem matemática. Agora, veja, essa é a linha mestra. Então, veja, é a estrada principal. A estrada principal é a highway, tá certo? Então, é a highway do seu destino. Isso, ela tem uma característica diferente do mega foco, da meta. Ela te dá um procedimento otimizador. Não, ela é tudo isso. Ela é tudo isso, mas te dá uma... Tudo isso e mais alguma coisa, né? Ela significa evolução. Isso é o máximo. É uma estratégia, uma tática e é também uma logística. Tudo junto, fora os restos. É administração, tudo está aí dentro. Se usa muito esse conceito de diretriz dentro de um planejamento estratégico. Né? Agora, ó, planejamento, logística, estratégica, tática, tá tudo logicidade, tudo está aí dentro. A gente poderia dizer que a bússola é o caminho. A diretriz é como otimizar a chegada até lá, ou não? Não. A bússola não é um ponteiro? Não é um ponteiro? A bússola tem um ponteiro. Esse ponteiro, para a pessoa que é lúcida, é a diretriz. A diretriz. Ao mesmo tempo que ele é a meta, ele também está indicando a meta. É também a seta. A diretriz. Se vocês não estão entendendo o que é a direção depois dessa, é bom vocês ir para casa e esquecer. Deixa para outra vida. Não é possível, porque está escrito, só isso que eu falei dos 15 coisas aí, liquida com tudo. Mas fala, João, o que você queria? Não, é por aí mesmo. Eu estava dizendo, porque a bússola, você coloca como uma bússola intraconsciencial como uma coisa homeostática. E a diretriz também. Né? O que eu estou entendendo... Nós não falamos nada aqui que seja anticosmoético. A tendência aqui é tudo ser cosmoético. Então, fim de papo, tudo é equilibrado. Entendi. O mais banana para o resto. Vamos esnobar o resto. A diretriz é mais completa, é mais planejada, é mais racional do que a bússola. Ela é mais autoconsciente. É mais autoconsciente. Acabou. Se você pensar nisso, acabou. Mas fala. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu. E tem acontecido, e hoje, agora, na tertúlia que eu fiz completa, quando começamos. Lembra daquela reportagem sobre os cátaros que eu mandei para você? Sim. Nessa mesma entrevista Planeta, havia outra reportagem sobre uma geada Ruspoli. E sobre um castelo lá na Itália. E, na verdade, os cátaros eu me interessei, só que me interessei por essa geada Ruspoli. Só que eu não sei por quê. Eu comecei a pesquisar a família Ruspoli, o castelo, tudo isso. Só que eu não estava encontrando nenhum laço entre isso e os cátaros. E ontem, então, a Paula chegou, minha amiga de São Paulo, e ela saiu com a Thelma. Conversaram. E à noite eu recebi um e-mail da Thelma me dizendo, Cassandra, a geada, lembra aquela entrevista sobre a geada? Ela tem a ver com os cátaros. E eu li o e-mail, só que não dei conta do que ela estava falando. E abrindo aqui a minha computadora, ainda tinha aquela entrevista sobre geada. E eu vi a capa do Planeta. Eu digo assim, mas espera aí. Essa geada estava na mesma dos cátaros e a mesma família que a Paula conhece. E ela esteve no castelo. E eu digo assim, como é que eu não dei com uma coisa com a outra? Sim, você não está muito atilada com a sincronia das coisas, sincronicidade. Olha bem o sinergismo da sincronicidade. Sim. Olha por aí. E caiu tudo aqui, é foi tudo o processo de verificação. É interessante. Sim. Foi bem interessante, porque eu estavam me dando pistas, e depois a Paula chegou e estava assim na cara, só que não dei conta até aqui, chegar na tertúlia e eu ver, digo assim, aí caiu a ficha completa.
boas diretrizes para você. Mas quem é agora? É o Adélio que queria falar? Ele está com a má vontade de pegar o microfone, parece que passou da hora. Você esqueceu o que é isso? Não. Eu queria continuar com aquela questão. Então, vamos ver se ficou claro o processo, né? Porque quando a gente fala em bússola, a gente está falando daquela orientação, como você se orienta para chegar naquele caminho. E quando você fala em diretrix, né, você está falando da norma ou procedimento. É o ponteiro que está marcado para o norte. Ah, certo. Da bússola. A bússola é o ponteiro. É o ponteiro da consciência. Tudo isso é parente. Tudo isso é parente. O ponteiro da consciência, é a definição de bússola. Aqui. A definição de bússola está aqui, ó. É o ponteiro, é uma parentela de... Vamos pegar a definição de bússola. Sucessos, acontecimentos, eventos. Que a bússola é o ponteiro da consciência manifestando-se sadiamente, fornecendo orientação de direção cosmoética. Né? A diretrix é a norma e procedimento para você chegar nisso, para você chegar lá o mais rápido possível. Tudo isso. Aí entra o CPC, entra o CMT. Sabe o que é CMT? O ciclo multiexistencial pessoal. Entra o exemplarismo pessoal. Entra. Ontem você falou uma, Val. Ontem você colocou que o ideal é o Mega Trafor se tornar um Mater Pensene. Isso seria uma diretriz. A diretrix é para isso. E outra coisa, você ajudar a Terra a sair do mega hospital e caminhar para a mega escola evolutiva. Esse é o caminho, a diretrix. Diretrix, enfim, é a meta do serenão. Então, pré-serenão tem na diretriz o serenão, a meta do serenão. Quem é? Pode falar. Era o quê? Depois de 20 anos você descobriu? Sei. Mas agora, durante 20 anos, você viu que era assediadora no primeiro ano. Aí você procurou ajudá-la. Mas e depois? Certo, como é que eu vou dizer assim, desconforto em ter feito isso. Parece assim que eu não aperdoei. Mas não fica chorando no leito derramado. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: joga fora todos os bagulhos energéticos referentes a essa pessoa. Queima ou enterra. O mais depressa possível. E põe a pedra no assunto. Vai para frente, vamos em frente. E procura ajudar os outros. Vamos fazer assistência. Praticar TENEPS, por exemplo, ajuda muito. Quer dizer que eu devo me afastar definitivamente dela. Acho que você já não afastou? Já, mas eu ainda converso que lá você uma vez ou outra. Falando disso? Esquece essa pessoa. Fim de papo. Na Terra, atualmente, está chegando a 7 bilhões de pessoas. Não fica presa a uma assediadora. É isso. Isso é coisa de trabalhar para a esfera. Tem gente muito melhor do que isso. Tá certo? Tá bom. Olha aqui que você vai encontrar muita gente boa. Não sou assediador, garanto para você. Tá bom. Eu dou, sabe, declaração de boa conduta. E assino, não é isso? E a carta de representação aí da história, ou de apresentação. Professor, aqui. Pode falar. Por mais que a gente... Você mudou de lugar, né? Mudei. Não, só quero ver porque não pode ter dois. Eu preciso estar de olho aqui por causa das energias. Está cheio de energia aqui hoje. Então, quantas pessoas mudam, eu fico de olho para saber o que é. Estou enxergando direito? Como é que é isso? Foi por causa... Você vê que de vez em quando eu tiro o óculos para ver as coisas? Eu mudei por causa da tradução simultânea ali. Sei. Por mais que você estude, você tenha conhecimento da vida extrafísica,
de tudo que a Conscienciologia ensina, quando um parente seu, um familiar seu, está muito doente, entrando numa fase terminal, é uma coisa muito dura de você vivenciar. É uma coisa que realmente, apesar de todo esse esclarecimento conscienciológico, você se abala com aquilo, você fica muito sentido, né? E você fica temendo, inclusive, a perda dessa pessoa, né? Por mais que isso seja uma coisa natural. A pergunta que eu faria ao senhor é a seguinte: existe alguma regra que nos garanta, ou nos indique que essa pessoa querida nós vamos reencontrar na vida extrafísica futuramente? Olha, a primeira coisa que você faz quando a pessoa está saindo é pensar positiva para ela e deixar para lá. Não fica fazendo evocação nem nada, não. O melhor que a gente faz é isso. Pensa positivo, põe energia no assunto e siga com a sua vida. Se ela foi, ela está cumprindo o destino dela. Agora você tem que acabar de cumprir o seu aqui. Então esqueça isso e vá em frente. Outra coisa. Uma boa pergunta que a gente deve fazer numa condição dessa é a seguinte: até que ponto você está chorando as mágoas da saída dessa pessoa da sua vida por processo egoístico seu? Abra o olho com isso, para ver se não tem egoísmo atrás disso. Tem um monte de gente que fica chorando que a pessoa foi embora por egoísmo puro, porque ela perdeu alguma coisa com a saída da pessoa. Isso é negativo. Isso faz mal também para a pessoa lá. Você, com os familiares principalmente, você não deixa de criar um certo apego, né? Olha bem o que é que você pode fazer. Agora, o processo é isso. Nunca esqueça do egoísmo. A gente tem que ter altruísmo. Mega fraternidade, no lugar disso. Antes de conhecer a Conscienciologia, sempre achei muito importante o conhecimento de outras vidas, as retrocognições. Qual a melhor maneira de me aprimorar ou de aprimorar para essas lembranças? Pergunto, vou fazer um curso de IPC em São Paulo sobre esse tema. O objetivo é tentar lembrar meu período de intermissão, que é mais difícil. Quero alinhar minha diretrix para essa vida. Será possível? Olha, esse curso aí vai te ajudar. Agora, o ideal para você seria fazer o balanço existencial na Apex. Quando é que vai ter isso e aonde? Fala aí para ele. Tem um curso aqui que você colocou... Ele é de São Paulo? Carapicuíba, São Paulo. Aqui na voluntariologia, você colocou um curso que trabalha bem isso daí, que é o Imersão na Identificação das Diretrizes da PROEX. Só de entrar no site da Apex, que eu já vou passar, lá tem a programação e nós vamos ter esse curso em São Paulo. E também em outras unidades, para quem tiver interesse, em outras localidades. O site é www.apexinternacional.org. E também agora, a pedido do professor Valdo e de outras pessoas, a gente está estudando aí a possibilidade de fazer o balanço, ter 2 vezes ao ano. Então a gente vai estudar e aí a gente vai ver, assim que tiver isso definido, faz a divulgação para saber quando que vai ser. Tá? Como tornar mais eficiente a diretrix do intermissivista na fase preparatória e na executiva? Seguindo todas as técnicas da Conscienciologia. Agora, dependendo da idade, a pessoa pode buscar a Sinvex, ou buscar a Apex, ou buscar a Conscius, ou estudar tudo que puder. Minha irmã, há cerca de 10 anos, por compromissos profissionais, passou a temporada em Fortaleza. Tinha uma carreira promissora aqui no Rio, mas foi ficando e se isolando, adquiriu amizade duvidosa. Vive hoje no interior da Bahia com os amigos hippies, tem comportamento dogmático e alheio à realidade. Teve filho agora e continua encarando o mundo de forma imatura. Como ajudar e conseguir acessá-la? Lembrando que hoje isso é muito difícil em virtude de sua cegueira. Olha, o processo é que você está muito longe dela, né? Isso aí é difícil. Manda para ela alguma coisa que ela goste, mas que possa ser positivo para chamar a atenção para uma reciclagem. Isso às vezes pode ajudar. Agora, se ela está cheia de hips, ela deve ter droga. Se tem droga, só internando. Então você teria que ir à Bahia e dar um jeito de interná-la para ver se ela melhora. Essa é a saída.
Ouvi uma pergunta há pouco sobre bocejar quando pratica o estado vibracional e você respondeu que seria por falta de preparo físico. Sim, bocejo mostra que a pessoa está fora de forma. Eu tenho o mesmo problema, bocejo demais quando tento fazer exercício para movimentação de energia. Quer dizer que você tem bloqueio energético. Porém, faço natação 3 vezes por semana há 2 anos. E antes disso, fazia 1 hora de esteira 3 vezes na semana durante 4 anos. Tenho 1,77 m de altura, 75 quilos. Acho que estou bem de saúde. É pouca atividade física ainda? Ou existe mais alguma coisa? Não. Atividade você já tem demais. O processo agora é atividade energética. É o que está faltando para você. Estado vibracional. Esqueça aí. Continua fazendo suas coisas. Olha aí a esteira, etc. Outra coisa, não corra na esteira. Ande na esteira. Correr faz mal para a saúde. Olha bem isso. Agora, entre no estado vibracional, olha o que é assim, diz assim, o que é o arco voltaico crânio-chacral, o que é a mega euforização, o que é assistir e exteriorizar os outros, a energia para os outros, isso é importante. Outra, comecei a TENEPS há apenas 2 meses, estou em dúvida de duas maneiras diferentes de fazê-la. Na primeira, levanto as mãos, exteriorizo pelos palmos chakra de forma muito intensa por 50 minutos. Na segunda, dou passividade ao máximo e procuro me concentrar nas parapercepções, tentando ajudar um amparador em alguns momentos. Na primeira, sinto que exteriorizo muito mais energias que na segunda. E com 50 minutos, sinto que a TENEPS acabou sem rebarbas, mas não tem muitas percepções. Já na segunda, apesar de ter muito mais percepções, a exteriorização é menor e a TENEPS não acaba nunca e não sai tão bem quanto na primeira. Qual orientação o senhor poderia me dar para otimizar o processo? É você seguir da melhor maneira que você sentir, escutando o amparador. Isso é que interessa. Você está só com 2 meses, não é nada. Os primeiros 6 meses a pessoa tem muitos altos e baixos, marchas e contramarchas, isso faz parte do serviço. Agora, o ideal é você deixar que o amparador tome conta das suas coisas. Olha bem o que você está fazendo. Faça, por exemplo, a passividade ativa. Vamos ver o que dá. Dedique-se a isso amanhã, por exemplo. Vamos ver o que vai dar. Mude, que às vezes pode te ajudar. O que você precisa mais é insistir com o processo. É por aí. Você está começando. O caminho é esse mesmo. Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Professor, sua frente. Com relação aqui à estrangeirismologia, eu gostaria de compreender talvez a maneira que o senhor fez, porque existem aqui algumas palavras que se referem ao resultado da diretrix e outras... Já quer isso aí? Estrangeirismologia. A estrangeirismologia, sim. O que você quer? Eu queria compreender como que o senhor organiza a estrangeirismologia, no sentido de que existem dois focos aqui. A maioria deles se refere ao resultado da aplicabilidade dessas normativas. Sim, isso é para fazer a pessoa pensar sobre a diretriz. Tá. E aí no final... Pensa bem, a Consim Top Model Evolutiva. Então essa tem o máximo de diretriz. A Remarkable Person, é você, por exemplo. Strong Profile Cosmoético, é você também, não é isso? Obrigada. Honors Student, aí eu não sei se é você. Isso é com você na escola. Tá certo. O detentor da Pole Position Evolutiva, também não sei se é você, aí é com você. A pessoa Nectus Ultra, quer dizer, já está no top. Uhum. A eliminação evolutiva dos gaps na verbação, aí é com você. As palavras a posteriori, a verbação. A glasnost consciencial. É você que sabe, está tudo bem claro. Precisa explicar aqui o quê? O negócio é ela que tem que falar, né? Não era mais com relação ao foco mesmo, porque eu achei que sempre... Tudo tem foco aqui, tudo é a diretriz. Sim. No sentido de que aqui seria a aplicabilidade desta diretriz. Não interessa, tudo é diretriz.
Vamos supor que você está falando aplicabilidade. Aplicou aquilo ali, mas a diretriz continua. Ela aumenta, ela se expande, ela evolui. Nesse sentido. Presta atenção. O seu saldo da ficha amplia. Então, como é que é? Eu acho que você deve estar com a pole position, né? Ainda falta, mas ainda a gente faz força. Aqui na página 8, na fatologia, o último item, você fala as diretrizes do proexograma. E você também na página 9, na enumerologia, mais lá para baixo, também no último você fala o proexograma evolutivo. Sim. A minha pergunta é a seguinte: que itens que a gente pode conter no proexograma, eu estou pesquisando isso, para ajudar a identificar a diretriz da pessoa que estiver respondendo o proexograma? A coisa mais séria está ali. O proexograma evolutivo. O que é isso? Além daquilo que você tinha marcado, você já cumpriu tudo, você já chegou no complexo. Então tem um max complexo agora. Isso é que é o mais importante no proexograma. Além daquilo que você tinha que cumprir, você já cumpriu e tem mais alguma coisa. É um extra. E outra, esse extra não é extrapolacionismo, não. É alguma coisa que eles estão dando para você construir a mais. Então é um excedente, é um plus. Isso além. Não além. Mas vamos dizer que a pessoa ainda está na fase executiva, ela ainda não chegou ao complexo. Mas sim, ela, de qualquer forma, tem uma diretriz. Ela já sabe. Então, ela tem que fazer a confluência, convergir todos os esforços dela para aquela diretriz. Desiderar. Mas a minha pergunta é, do ponto de vista da ferramenta do proexograma, que pergunta ou item a gente poderia ter para ajudar na identificação dessa diretriz? Pensando no instrumento. O que está faltando? O que você acha que falta? Primeira pergunta seria essa. O que você acha que falta? Agora, depois, por que falta? Como é que você vai conseguir isso? E por aí vai. Vê a deficiência e procura suprir. Essa mesma ideia, esse extra seria parte da diretriz ou seria um suplemento da diretriz? Esse extra. Seria um suplemento da diretriz ou seria parte? Seria um suplemento, é um extra, é um pós-fácil, é o algo mais. A pessoa mereceu, é um processo meritório. Então ela tem grandes potenciais, tem grande desempenho, ela é boa na competência. Então no processo evolutivo da pessoa, a ProEx, ela começa, começa e termina, depois é outra diferente, completamente diferente. A diretriz, ela só vai se aperfeiçoando? Tudo pode ser aperfeiçoado. Todo mundo que começa a acertar demais naquilo que ela está executando, ela recebe os plus, ela recebe os algo mais. Ela tem extrapolacionismo a favor, meritório. Mas eu digo, é isso, a ProEx a gente sabe que tem começo e fim, né? Cada ProEx vai ser um começo e fim. Mas veja, a diretriz a gente pode dizer que é maleável. Você pode acrescentar alguma coisa boa que você fez, a mais, enquanto você estiver por aqui. Sim, mas aí, na dessoma, acabou o ProEx. Eu digo... Acabou, aí começa outra linha, outro patamar. Sim, mas eu digo, a diretriz, ela é uma linha só, se aperfeiçoando com o passar dos tempos. Agora depois tem a diretriz da intermissão. É aí que eu vou começar a falar o que é o pós-dessomático. Já tem 152 elementos para a pessoa pensar. E mais 47 fenômenos que eu andei ajustando aqui. Então tem 200 coisas para a pessoa pensar, quer dizer, 199 no dia de hoje. A pessoa já tem o passo a passo. Da anticonversa. Já tem o passo a passo e Consex Lúcida, manual da Consex Lúcida. É esse caminho. É por aí. Professor. Sim. Aqui. Se você entrar na internet e colocar o verbete ectoplasma, a gente consegue encontrar várias imagens suas, mais novo, com fotos de ectoplasmia, com
Ah, sim. Junto com... Tem o caso de 1964, de uma médica, nós fomos fazer experiência. Exato. O senhor ainda trabalha com isso? Não? Não tem tempo, né? Eu bem queria. Eu trabalhei com dezenas de médicos. Agora não posso, né? Eu trabalho com vocês, ó. Está cheio de médico aqui. Mas o senhor vê uma vantagem de se trabalhar com a materialização ectoplasmática? Não, a maioria que eu vi, tudo é fajuto, é farsa e mistificação. É muito difícil você pegar gente boa. E outra coisa, os médios de efeito físico, a maioria às vezes morre mais cedo por ignorância. Ainda tem isso ainda, os que eu vi, a maioria deles. Inclusive um dos maiores do Brasil, por exemplo, Mirabelli, morreu por bobagem. Morreu atropelado. Tem um monte deles que morreu mais cedo. Agora, eu estudei isso muito, todo lado, no Brasil, tudo isso. Conheci o Aguipau, Arigó, tudo isso. Foi minha fase de experimentação para ver o processo de médico, para ter uma noção da história, né? Para ver o nível que a humanidade está em matéria de parapsiquismo. Eu rodei o mundo para ver essas coisas. Os fenômenos são autênticos, as pessoas são inautênticas. A maioria é assim. Thomas Grimoire, é justamente isso. Você dá uma ideia, que é dos últimos que apareceram por aí. Eles não são autênticos. Quando não pode, eles aumentam, mistificam, fazem a farsa. Você ainda tem mais aí ainda? Né? Eu já tenho aqui 22 que eu já respondi. Hoje nós estamos com 26. Poderia aprofundar da tecnologia o sexto item, a paratecnologia intelectiva assistencial. É quando a pessoa se dedica ao processo intelectivo com assistência. Então, por exemplo, ela fazer um livro que é a Mega Gescom grafada, escrita dela. Isso aí é uma paratecnologia. Agora, se ver o que ela está mostrando lá dentro. Por exemplo, meus livros têm a opção de paratecnologia. Todos esse monte de fenômenos, de técnica que a gente mostra, tudo isso aí tem base paratecnológica. É intelectivo e é assistencial. Nos últimos dias tenho sentido muita energia no meu corpo. Parece que todos os meus chakras se abrem, minha energia se expande, envolvendo-me com um enorme bolsão de energia. Ontem à noite passei pelo mesmo fenômeno, tentei entrar em conexão com o amparador para tentar um melhor esclarecimento sobre o que estava ocorrendo comigo. Foi então que senti que não estava mais no meu quarto, e sim sobrepairando uma região fortemente devastada pelos últimos acontecimentos do Japão. Era para eu assistir às consciências que haviam dessomado. O que o senhor acha que está acontecendo comigo? Você está sendo assistente da dessoma. O senhor poderia me indicar algum exercício para melhor dominar e canalizar a energia? É bom você ver o livro Projeciologia. Meu pai, quando adoeceu, permaneceu no hospital por algumas semanas. Na última semana entrou em coma. No momento da dessoma está presente. Seus olhos se abriram após longo tempo fechado, voltando suas pupilas para cima em direção do fronto chakra. Suspirou profundamente e dessomou. Nesse momento vi uma forma translúcida sair por todo o seu corpo e sair pela cabeça. Seria o psicossoma ou o energossoma se desprendendo do soma? Poderia me esclarecer, por favor? Poderia ser alguma coisa que estava saindo na base de energia, poderia ser o psicossoma. Agora, o que é interessante é que mostra que você tem clarividência. Desenvolva isso para você ver mais. Isso aqui é importante no caso. Como saber se a pessoa está apta a iniciar a prática da TENEPS? A hora que ela se sentir que não tem mais nada sério que seja sonho dourado de consumo, ela está preparada então para a TENEPS. Enquanto ela tiver alguma bobagem que ela ainda não fez e que quer fazer, abra o olho, que às vezes ela não está preparada. Se ela então vai fazer a TENEPS, pode entrar numa porção de acidente de percurso, devido 6 meses, né, de preparação. Olha bem, a pessoa que sabe a hora que está preparada. Eu não tenho mais nada, estou com a vida toda completa. É agora então que entra a TENEPS. Isso que é ideal. Ali na página 9, em tecnologia, você poderia explicar um pouquinho os paraconstrutos-chave na paratecnologia da intelecção? Na 4ª linha.
quarta linha. É a paratecnologia intelectiva assistencial? Não. Habilidade paratécnica intelectual pessoal? O outro, os paraconstructos-chave na paratecnologia da intelecção? Quais são esses paraconstructos? Paraconstructos-chave. Eu já falei disso aqui antes. Você não estava aí não, né? Não, cheguei uma hora. O caso é o seguinte, paraconstructo quer dizer, são os conceitos avançados, multidimensionais, parapsíquicos, intermissivos, por exemplo. Agora, o que se passa? Isso do ponto de vista chave. Então, são os básicos da gente saber. Então, por exemplo, a intermissão, o problema, por exemplo, você tem uma proex, a evolução continuada que você tem que ter, a existência do evoluciólogo ajudando o grupo Karma, tudo isso são paraconstrutos-chave. Agora, na paratecnologia da intelecção, é você colocar isso dentro do seu conhecimento e levar a coisa em frente. Isso tudo forma o arcabouço da diretrix da pessoa. Se ela pensar por aí, ela chega a armar qual é a vida dela, a programação de vida dela, tudo que ela faz. Você entendeu? O constructo, aí no caso, é o conceito, aquele princípio básico. Quer dizer, extrafísico. Não, isso eu entendi. Eu queria saber quais são os que se aplicam à paratecnologia mas tudo da que você intelecção. sabe do ponto de vista extrafísico tem valor. Por exemplo, um seríssimo é a cosmoética. Outro é a evolução continuada. Outro, seríssimo, interassistencialidade. Ninguém pode fugir disso. Você evolui mesmo não querendo. Que bom, né? Agora, a pessoa perguntou para mim assim, mas por que não querendo? Pelo seguinte, você não está querendo, mas é que você começa a ter tanto desconforto que você acaba querendo evoluir. Tá. A baratosfera é muito desconfortável. Eu digo para vocês, não é bom, não? Por isso que eu não dou endereço da baratosfera para ninguém. Tá certo? Professor, e aqui na enumerologia, na segunda linha, o último item, a diretriz milenar decisiva. A diretriz milenar decisiva é uma só. Chama-se serenologia. É você ser uma serenona, o mais depressa possível. Então seria a prospectiva de 1000 anos de trabalho, é isso? Talvez até mais, né? 1000 anos não é nada. Ele está milenar aqui, né? Mas olha, a gente faz aí uma concessão para você. Ele é ótimo. Professor, duas perguntas aí. Sim. A primeira é sobre quais foram, quantas cláusulas pétreas o senhor teve, ou tem? Como é que é? Quantas cláusulas pétreas o senhor teve nessa... Quantas cláusulas pétreas o senhor teve? Quanto o quê? Por que o povo tem tanta dificuldade para falar, hein? Cláusula pétrea, isso quantas? Essa é a primeira. As minhas cláusulas pétreas têm uma básica que estoura todas as outras. Conscienciologia. Mas foram muitas. Agora, aos 14 anos eu já sabia, né, que aquela era a básica. Então aí o processo era evitar tudo que fosse interferir no caminho. Não foi fácil. Cheguei aqui. Estou fazendo o que eu tinha programado. Em 1946, foi quando eu coloquei o primeiro paletó para valer com gravata. Ivaldo. O paletó era escuro. Que naquela época você até chamava também de espiritologia, né? Que isso poderia ser, né? Não, espiritologia eu falava com o povo para falar com eles. Assim, nós temos que levar o espiritismo para a ciência. Então eu estudo a espiritologia, porque logia é que é ciência. Que já seria Mas não adiantava nada. Não, e Allan Kardec, como é que fica? E J. Cristo? E a federação? São as três coisas sagradas. Então isso é o espírita de Papa Amarelo, como eu chamava. Papa Amarelo quer dizer o toque. É o grau 33 do Espiritismo. Os caras falavam grau 33 do Espiritismo. Vocês têm que lembrar que eu estudei Espiritismo 28 anos, né? Sou especialista no assunto. E o que eu falei quando eu deixei, tudo aconteceu. Eu falei com o Chico,
Isso aqui é uma seita e vai ficar cada vez mais seita cristã. Eu não estou vendo saída para isso. Não. Tchau. Professor, então o senhor teve várias cláusulas pétreas. Quantas? Tem uma ilusão mais de 10? Não, a base toda é conscienciologia. Olha que tem umas. Só de verbete eu estou chegando a 2.000. Tudo é cláusula pétrea. Há uma relação direta. Tudo é conscienciologia, né? A outra pergunta. Agora veja, eu estou só na metade do meu material. Eu posso passar isso para 4.000 verbetes. Se vocês aguentarem, eu também. Se eu aguentar, vocês também. Hoje, porque você pode ir até mais do que isso. Não, e vocês? Não, e vocês? Quantos que é que já tem aí? Vocês estão trabalhando com quantos? 20, 30, 40? Está trabalhando com mais 40 aí. Ó. O que você quer? Já tem mais de 2.000 com isso aí. Então, isso pode... Professor, só fechando. Existe uma relação direta, então... Está ouvindo aí? Está claro? Entre o quê? Existe uma relação direta entre a evolutividade, o nível evolutivo e a quantidade de cláusulas pétreas. Existe essa proporção? Aqui, não é só cláusula pétrea. É o compromisso que você assumiu. Isso é que é importante. É a qualidade desse compromisso. O que é que você chegou e achou? Não, isso aí eu posso fazer. Pode mandar. Vem quente que eu estou fervendo. Eu vou para a terra cumprir isso aí. Então isso aí não é só cláusula pétrea, tem de tudo. Está cheio de detalhes. Mas então... quando as consciências estão na baratrosfera, elas são conscientes de por que estão ali, como estão ali, e que tipo de desconforto tem. Desconforto que a pessoa às vezes pensa que aquilo é um mal que ela vai sofrer pro resto da vida, para a eternidade. Isso é a pior coisa que tem. Que falou sobre Chico Xavier, ele como liderança, né, máxima lá dentro do Espiritismo, se tivesse ocorrido, né, a vontade dele trazer para a ciência o Espiritismo, né, você acha que teria surtido efeito? Não, eu vou te contar uma coisa. Eu não conheci o Chico. Fiquei conhecendo o Chico nessa vida em 1955, que a minha mãe queria conhecer. Agora, ele me pediu para voltar lá, para conversar comigo. Então, aí, fui conversar eu e ele com calma, para saber das coisas. Então, ele falou assim, ó, eu sei quem foi você, sei que você foi meu filho, Emmanuel já falou sobre você, sobre isso, 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 eu sabia das minhas coisas todas. Eu tenho 4 mensagens que você me deu ainda. Está lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Nós fomos lá, pegamos as mensagens, nós queimamos as mensagens, para não chamar a atenção. As mensagens estavam no outro idioma, entende? Tinha meu nome da vida lá, que eu tinha junto com ele, que eu era filho dele. Ele viu aquilo tudo, examinou aquela situação toda, e eu então sondei a ele. Sondei a situação e ele começou a chorar as mágoas da crise que ele estava vivendo lá dentro. Aí eu vi, primeira coisa, ele não vai mudar. E nem é conveniente. De modo que a situação é ele seguir do jeito que está aqui. Agora, do jeito que ele sair nessa crise, o melhor é tirá-lo daqui. Então, eu abri um jogo para ele. Falei assim, ó, você querendo, eu te levo para Uberaba. Vamos fazer uma casa lá, vamos fazer um centro espírita. Eu junto meus amigos, nós construímos tudo em pouco tempo, você vai para lá. Aí ele ficou felicíssimo. Na mesma hora ele queria até fazer a viagem de volta comigo, que eu ia para Uberaba, ele queria já ir comigo. Eu disse, não, calma, não vamos chamar a atenção, vamos devagar. Isso foi em 56. A partir disso veio Emmanuel e André Luiz começaram a dar mensagem para ele e para mim. Ele então começou a mandar mensagem, nós começamos a publicar aquilo. Isso foi em 56. Em 59 praticamente ele já foi para lá, que já estava tudo arrumado, etc. Tal. Nesse período a gente viajou muito, eu fui a Pedro Leopoldo várias vezes, etc. Ele foi a Uberaba várias vezes, foi à minha terra, Monte Carmelo várias vezes, etc. Tal. Agora, eu via que não tinha jeito, então eu falei com ele, olha,
você não espere que eu vou ficar aqui com você muito tempo. Eu vou ajudar essas coisas, colocar meus amigos todos funcionando, essas instituições vão caminhar tudo firme, nós vamos ampliar isso tudo, fazer muita assistência, do jeito que você quer. E eu vou acelerar também a publicação dos livros para te ajudar. Eu participo disso com você. Porque ele queria ampliar o número de livros, que ele achava que estava atrasado. Aí o que foi? Nós fizemos isso tudo. 10 anos depois eu deixei tudo cair fora. E falei com ele, ó, não conte comigo mais. Você agora tem que levar as coisas, está tudo certo, o povo está tudo aí segurando e tal. Todas as coisas que eu fiz estão funcionando até hoje. Entende? De modo que a gente cumpriu o que foi possível. E ele sabia o que é que eu ia fazer. E sabia que ele não podia mudar, porque ele já tinha criado uma condição de vida que não tinha mais jeito. Era um beco sem saída. É uma linha, um caminho sem retorno. Entendeu? Era o jeito. Agora eu não. Não tinha nada a ver com isso. Volto. Agora, para colocá-lo mais ou menos consciente da situação, eu virei para ele e falei assim, olha bem você, e a diferença comigo. Você é mais velho que eu vários anos. Você só estudou uma parte do curso primário, nem terminou. Eu não. Naquela ocasião eu estava terminando medicina. Eu estou fazendo o segundo curso superior. Eu tenho que responder por isso. Você não tem. Eu tenho que trabalhar com isso. Isso foi um jeito de convencer da situação. E eu pretendo também viajar. Eu pretendo viajar, fazer pesquisa fora, quero levar tudo pelo lado da ciência, que o negócio é muito mais sério do que isso. Quero esquecer esse negócio de evangelho, de religião, tudo isso. Aí ele começou a entender o que era a situação toda. E falei assim, ó, você agora está encaminhado, do jeito que está aqui, tudo vai crescer com você. E tudo cresceu. Teve ano que a gente publicou mais de uma dúzia de livros, eu e ele, pra você ter uma ideia, enquanto eu estive lá. Agora trabalhei 10 anos para ajudar. Tirei o Chico da maior crise que ele teve na vida dele, foi essa, nessa época lá da década de 50. Ele melhorou, só isso aí já valeu. E o negócio de levar lá para Uberaba. Agora, atualmente, eles falam que Uberaba se tornou a central do espiritismo no Brasil, depois disso. Quem desencadeou isso fomos nós. Professor, ainda dando continuidade, quando no curso intermissivo, em relação ao espiritismo, já foi falado lá, antes do senhor vir, que haveria essas duas polaridades, a questão do evangelho e a parte científica. E o senhor sabia que aqueles que iriam seguir a Conscienciologia, que era o projeto futuro, iriam realmente optar pela parte científica? A maioria já pensava nisso devido ao fanatismo religioso. O povo fica fanático. Então o misticismo leva para isso, virar santo. É justamente o que o Chico queria. Ele queria era a santidade dele. A gente fez. O que eu trabalhei o tempo todo lá foi para sustentar a santidade dele. Era o que ele precisava. Agora já estava ótimo, que antes a situação era precária, ele estava muito mais alterado. Porque há uma sincronicidade de quase todos que deixaram o espiritismo, que quando estavam no espiritismo sempre optaram pela parte científica. Eu fui uma. E quando li André Luiz, eu queria André Luiz. Mas o povo racional não quer mais fanatismo. Seita e religião é fanatismo puro, não tem jeito, é dogma, é doutrinação, isso é lavagem cerebral. Nós temos que ficar livre disso, não dá certo. Vem sentindo com muita frequência estalos no ouvido esquerdo, mas não consigo identificar a razão disso. A única coisa que já identifiquei foi o sentimento de alívio algumas vezes. Outras vezes, no momento de um bocejo também, sinto esses estalos. No ano passado, estive no tertuliário e participei da mega euforização e também senti esse estalo. Poderia me ajudar a descobrir o significado? Não, a primeira coisa, você deve ir a um otorrinolaringologista para examinar seu ouvido. Às vezes tem cabelo que está mexendo lá, que mexe junto do tímpano, que parece que dá estalo. Uma opção de coisa. Às vezes é preciso limpar o seu ouvido. Esse negócio, a maior prova que tem um processo físico aí é o seguinte, você está falando que é sempre no ouvido esquerdo. Se fosse um processo extrafísico, poderia ser nos dois. Ou de vez em quando mudava. Se é só num, processo deve ser físico.
O senhor poderia explicar como seria a questão da diretrix nas fases de interpretação grupo kármica, vitimização, recomposição e libertação grupo kármica? Sim, cada um faz o que pode, né, dentro dessa situação. Então a pessoa vai lá, perdoa todo mundo, abençoa, procura ajudar para sair do processo. E outra coisa, não se revolta, não entra em depressão, enfim, levanta o ânimo e vai em frente. Esse é um dos caminhos que a gente tem para a libertação grupo kármica. Agora, isso aí às vezes demora um pouco. Quem fez a pergunta aqui é uma grande amiga sua, Márcia, tá certo? De modo que ela está de olho aí em você, ó, através da abertura. Está de olho, por observando o que quer que você faça. Mas olha, você viu o que quer que você vai fazer? Está tudo certo? Ah, você ainda vai ver ainda, né? Então tá. Se você não entender, você me fala, que aí é só traduzir o que está falando a palavra grande. Fica fácil. Pode estar certo que é um serviço mais leve esse aí. Você não pode reclamar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 72 assinaturas no livro de presença, 37 perguntas presenciais, 28 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 2 votos online. Hoje vamos ter um recado, João Paulo com 5 baia, e antes o Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Neste ano nós vamos ter um evento muito importante na Conscienciologia, e 50% da renda líquida vai ser direcionada para esses recursos todos para a produção da enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. Outros 50% é para o projeto do Laboratório do Serenário da Sinvex em Foz do Iguaçu. E também vamos ter pré-eventos que é destinado ao Laboratório Conscienciológico da Paz do campus do Aracê, do IPC, em Saquarema. Esse evento é o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai ocorrer no campus do Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo, de 23 a 26 de junho de 2011. Já estão abertas aí as reservas, tanto para as acomodações, como para as inscrições para o evento. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor, além de todo o material que está disponível aqui, pode consultar aí, mandar a informação para reservacongresso@arace.org, ou pelo site do Arace, ou pelo site da Sinvex também. Então, todo o recurso desse congresso é destinado aí para os laboratórios, para a enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde. Eu venho falar sobre os 2 próximos eventos da Conscius. O primeiro é o Consim Cobaia, que agora está sendo ministrado mensalmente aqui no CAEC, e a próxima versão vai ser no dia 2 de abril. Dia 2 de abril, um sábado. Quem tiver interesse, as inscrições estão abertas no CAEC. Quem nunca fez ou nunca viu sendo aplicada a técnica do Consim Cobaia, vale a pena participar. É um curso de duração de 5 horas, onde vamos ter 3 Consims Cobaias no campo, e só temos 10 vagas para isso. Então, se você tem interesse, se você nunca fez, ou se você já fez, a gente tem muitos alunos atualmente que já fizeram e voltam a fazer a técnica. Quem nunca fez ou nunca viu a aplicação da técnica, vale a pena, pode perguntar para as pessoas que fizeram, já tem um bom número de pessoas na CCCI que já fizeram, e vale a pena participar, que é um curso de autodesassédio. É onde a pessoa coloca as questões dela respondidas no conscienciograma, trafores, trafares ou trafaz, ou os 3, e as pessoas debatem com a visão externa. Então é um curso de autodesassédio, um curso muito sério e importante. O segundo evento vai ser o Fundamentos da Conscienciometria, que começa no dia 26 de abril, que é um curso já com uma duração de 6 meses, uma aula por semana, de 2 horas e meia, onde a gente começa a ver a respeito da nossa autoimagem, do nosso autoconceito, começa a entender de uma forma, vendo pela autoconscienciometrologia. Esse curso, como eu falei, tem 6 meses de duração, 25 aulas. As pessoas que têm interesse em fazer esse curso de fora de Foz do Iguaçu, nós temos um projeto e podemos levar esse curso em módulos,
São 4 módulos para outras cidades. Isso não tem problema. E é um projeto que, como ele é feito em módulos, pode ser um módulo mensal. Isso a gente vai conversar de acordo com a disponibilidade de cada unidade, de cada grupo que deseja fazer esse curso. É só entrar em contato com o CIAEC e a gente vai entrar em contato com as pessoas interessadas. Isso pode ser um projeto para daqui a 6 meses ou talvez para daqui a 1 ano, para a pessoa colocar na agenda, se for um centro educacional ou um grupo de pessoas que tem interesse em fazer o fundamento da conscienciometria. Então, só recapitulando. Consim-Cobaia voluntária, dia 2 de abril, 1 dia de curso. Fundamentos da conscienciometria, 25 aulas a partir do dia 26 de abril. Obrigado, boa tarde. O verbete eleito para amanhã é autovivência experimental, especialidade autoexperimentologia. Obrigada e boa tarde a todos.